do meu óculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, amados, o Senhor tem me incomodado uns 2 meses para falarmos um pouco sobre Deus como nosso Pai e aquilo que Ele me incomodou a dizer aos irmãos, e eu tenho estudado esses últimos dias sobre isso. E eu creio que a partir de agora nós vamos ter uma série de estudos para falar sobre isso. Nós vamos estar estudando sobre Deus como Pai, mas vamos ter um processo. E eu quero te pedir que a partir de hoje você esteja muito atenta, concentrado nisso que o Senhor vai falar conosco. Porque nós vamos iniciar falando sobre orfandade. Vamos ler já o texto. E eu quero que você se concentre muito em você mesmo nesses dias. Onde eu me encaixo nisso? Onde eu me encaixo nisso? Muitos de nós que estamos aqui podem dizer assim: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tive um pai, eu tive uma mãe. Onde eu posso me encaixar nisso? E eu vou te dizer que quando eu estava orando, que o Espírito Santo me incomodou. E eu tenho 2 meses lutando com isso, lutando com o Espírito Santo, para trazer esse estudo para vocês. Não foi lutando para não trazer, mas lutando para me preparar para isso. E orando, intercedendo pela igreja. Porque não vai ser fácil para nós, porque o Senhor vai nos mostrar coisas que para nós estavam resolvidas, nossa mente, no nosso coração. Ele vai nos mostrar que não. E Ele quer trazer algo novo para nós. Então eu quero te pedir que você se concentre, que você possa se encontrar. Aquilo que o Senhor falar contigo e te mostrar que você vivenciou. Esses dias vão ser dias, eu creio, de cura para nós. E nós vamos poder ter mais ainda encontros diferenciados com Deus. Encontro com a paternidade de Deus, com o nosso Deus Pai. Encontros especiais. E Deus também vai te livrar de muitas pessoas. A essas pessoas você vai enviar o link lá do Instagram, você vai enviar para elas assistirem, solicitar que elas venham nos próximos estudos. Eu ainda não sei se vai ser domingo que vem, que vamos dar continuidade, se vão ser nas quartas-feiras. Provavelmente as quartas-feiras vão ser quartos de estudo e a gente vai estar fazendo isso, mas ainda não tenho certeza. Estamos orando. Mas se prepare, amém? Eu vou fazer mais uma oração, se você puder me acompanhar. Pai Santo, mantenha nossas mentes cativas à Tua palavra e aquilo que vai ser ministrado hoje, neste lugar, nesse momento. Se revele a nós, Senhor, e nos cure daquilo que o Senhor quer e deseja. Assim como o Senhor falou comigo, que eu preciso, que cada um de nós aqui tem algo que precisa ser tocado pelo Senhor, que cada um possa enxergar isso aqui, e que eu possa levar para outras pessoas essa bênção que é a cura pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Nos abençoe nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Aqui está um texto, amados, que eu vou conversar com esse texto. Mas nós vamos passear na Bíblia durante esses próximos dias de estudo sobre muitos textos do Novo Testamento que vão nos trazer luz a isso que vai ser hoje uma abertura para nós. Amém? Não deixe nada distrair você hoje. Deus é pai de órfãos. E eu coloquei embaixo: Deus não é como nosso pai, para começar. Porque para falar de Deus como pai, muitas vezes é difícil, porque a gente ouve a palavra pai e o que é que vem na sua mente? Seu pai. Não é? E por melhor que seu pai tenha sido, ele não foi perfeito. Mas o nosso pai celestial, ele é. Nosso Deus Pai, ele não é como o nosso pai terreno. É a primeira coisa que eu tenho para dizer para os irmãos. O texto de Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Mais na frente eu creio, quando terminarmos de estudar aquilo que o Espírito Santo me der, eu não vou dizer quando terminarmos de falar sobre isso, porque eu não vou conseguir alcançar tudo que o Espírito Santo tenha para revelar sobre isso, eu não vou ter essa capacidade aqui, ore por mim.
Mas quando alcançarmos aquilo que eu consegui ouvir do Espírito Santo, que eu passar para a igreja, nós vamos chegar no momento de juízo de viúvas. Eu creio que vamos estudar sobre isso também. Mas esses dias nós vamos estudar sobre pais de órfãos. É Deus no seu santo lugar. Ele é santo e Ele é pai de órfãos. Hoje nós vamos estudar esse termo, órfão, orfandade. E a palavra órfão, eu peguei aqui e trouxe 2 termos. Eu não sei se você está conseguindo ler. Me fale se a letra está pequena, porque se estiver pequena, na próxima slide eu vou aumentar. Está dando para ver daí? Lá do fundo? Aumenta. Órfão, dicionário diz, no conceito literal, órfão, se não está conseguindo acompanhar do lado de cá, ainda tem cadeira aqui, tá, irmãos? Pode puxar mais um pouquinho também se quiser. Que perdeu os pais ou um deles. Perdeu os 2 ou um deles. Essa pessoa que perdeu um pai ou uma mãe, ou os 2, chamado de órfão. E eu quero me concentrar em falar aqui, irmãos, principalmente de crianças. Porque nós vamos ministrar alcança nós adultos. Mas eu quero lembrar a nós que o que acontece com relação à orfandade na infância, ela tem um poder muito mais intenso na vida do ser humano do que alguém que perde um pai ou uma mãe ou passa por essas coisas só na fase adulta, porque já está maduro, entende-se, emocionalmente, psicologicamente, como ser humano já. Né? No termo figurado diz, aquele que foi privado ou deixou de possuir algo, órfão de alguma coisa. Então o termo ele pode ser usado dessas 2 maneiras. Aquele que é órfão porque perdeu um pai, perdeu a mãe, ou perdeu os 2, ou perdeu algo. É órfão daquela situação, daquele sentimento ou de alguma coisa. Então o termo orfandade é o estado de alguém estar órfão. Quem perdeu os pais ou um deles, ou a condição de desamparo, de abandono. Se você quiser falar, comentar ou perguntar algo, faça isso. Eu estou hoje no estilo de estudo com você. Ou você pode anotar, tem caneta ali no fundo, tem mais caneta ali atrás, qualquer coisa você pede aos diáconos que estão aí, aos obreiros, eles te ajudam, os irmãos te ajudam, não tem caneta nem papel lá no fundo. Se você quiser anotar alguma coisa, vou deixar para perguntar depois, mas não saia daqui confuso, tá bom? A gente vai estar destrinchando coisas aí. Como é a formação de uma geração órfã? A formação de uma geração órfã vem através de ações e vivências na vida de uma criança que podem caracterizar uma orfandade. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Ações e vivências na vida de uma criança que pode caracterizar uma orfandade. E vamos falar também, mais para frente, as consequências dela. Aí você pode dizer assim, mas não é alguém que perdeu o pai e a mãe? Não é simples assim? Não, não é tão simples, não é tão rápido e simples assim. A orfandade vai muito mais além do que isso. Vamos lá. Orfandade clássica, eu coloquei esse nome aqui por quê? A orfandade considerada pela sociedade. O que é alguém órfão considerado pela sociedade? Uma criança que perdeu os pais de morte trágica. Uma criança presencia ou perde os pais por acidente, por uma tragédia, por um assassinato. A criança viu, presenciou aquilo, ou soube daquilo, ou teve imagens daquilo. A criança ela se torna órfã. Uma criança que foi abandonada na rua, foi deixada no orfanato, foi deixada numa cesta de lixo. Essa criança ela se tornou órfã de pais e mães vivos. Crianças que são consagradas em rituais de espiritismo baixo ou satanismo. Tem crianças que os pais pegam e entregam ao satanismo, à bruxaria, na macumbaria. Essas crianças elas recebem um espírito de orfandade quando elas passam por essas consagrações. Eu estou te mostrando aqui as coisas mais intensas, mais fortes, para você depois entender o nosso processo que muitas vezes nós temos de orfandade também, mesmo que não tenhamos passado por isso aqui. Crianças geradas, nascidas de adultério e traição. O casal é casado, o homem trai a mulher e forma um filho lá fora. Aquele filho que nasce fora daquele casamento é um filho que é nascido da orfandade. Ele se sente órfão, porque o pai volta para a família de origem e ele é criado só pela mãe, ou ao contrário, que é mais raro. Uma mulher, acontecer isso com uma mulher. Nós vivemos uma sociedade brasileira órfã. Nossa sociedade é considerada órfã. O brasileiro é considerado órfão em sua maioria.
Muitos dos brasileiros, a porcentagem alta, não tem o nome do pai na sua certidão, não tem o nome do pai na sua identidade. Nunca nem viram, não sabe quem é o pai. É considerado uma geração órfã. Então, esses que eu coloquei aqui para vocês de começo, que vocês estão vendo aqui, é o que é considerado uma orfandade, alguém que é órfão, de maneira clássica, é o que a sociedade diz que é uma pessoa órfã. Eu acrescentei algo aqui sobre rituais espíritas embaixo do satanismo, que muitos não consideram, mas são. Quando nós acompanhamos pessoas que foram consagradas, que passaram por isso, são pessoas que se consideraram órfãs, porque os pais levaram essas crianças para uma violência em consagração intensa e abandonaram essas crianças. É um sentimento de abandono dos pais. Agora nós vamos trazer algumas outras situações. Morte do pai ou mãe ou ambos. Por que eu trouxe isso aqui de novo? Porque muitas vezes a criança ela tem uma morte de um pai ou de uma mãe, mas não foi de forma violenta. A ação é diferente na vida dessa criança. Eu trouxe de uma outra forma aqui, mas a gente já falou disso agora há pouco. Uma criança que é criança com ausência paterna ou materna, nós colocamos aí, a criação sem o pai, ou sem a mãe, ou sem os dois. A criança foi abandonada. A criança viu o pai sair de casa. A criança viu a mãe ir embora. A criança dormiu, quando acordou, a mãe não estava mais, o pai não estava mais. Cadê? Foi embora, te largou, não nos quis. Isso é orfandade. O pai está vivo, a mãe está viva, mas não está ali. Ela não teve a presença masculina e feminina de um pai e de uma mãe em casa. Uma criança que não conheceu o pai ou a mãe, ela nunca viu, não viu o pai embora, não viu a mãe embora, mas ela não tem nenhuma lembrança, não sei nem quem é meu pai. Ela cresce com isso. Chega a fase de adolescência ou adulta sem conhecer. Muitos vão conhecendo depois, têm experiências depois, né? Não conheceram o pai ou a mãe, na adolescência conhece, ou ainda na infância conhece. Mas a criança passa um período sem essa presença. Crianças criadas por madrasta ou padrasto abusivo, associada a um pai ou mãe que não o protege. Tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, irmãos, que vocês estão vendo aqui, são casos em que o espírito de orfandade e toda uma consequência da orfandade vai ser gerada na mente e no coração de uma criança. Tudo isso aqui é importante a gente ter ciência, porque a gente vai se ver e ver pessoas que a gente conhece. E a gente vai ver depois a consequência disso, como isso é pesado, intenso e como isso nos afasta de Deus muitas vezes. Posso passar? Vamos lá. Crianças que têm a presença de pais em casa. Tem o pai e a mãe, ou às vezes só um deles, mas tem o pai e a mãe, mas o pai ou a mãe é violento. E eu não estou falando aqui só de violência física, preste bem atenção nisso aqui. Uma criança que é criada ouvindo palavras depreciativas o tempo todo. Você não vai conseguir, você não vai vencer, você não presta, você não acerta, você não vai conseguir. Gera nela um sentimento de orfandade. Ela tem mãe viva, ela tem pai vivo, mas é como se aquelas pessoas não fossem o pai e a mãe. Ela cresce como se não tivesse tido pai e mãe. Isso é gerado lá no subconsciente da pessoa e traz uma consequência. Palavras desanimadoras. Eu coloquei aqui no meio pais alcoólatras, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, vai gerar violência na vida da família inteira e de uma criança de uma forma intensa. A violência, irmãos, ela pode ser ativa ou passiva. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Violência física, violência verbal, emocional e violência sexual. Possa ser que nenhum de nós que esteja aqui hoje tenha passado por ser violentado por um pai ou por uma mãe, mas tem crianças que já passaram por isso. Crianças que foram abusadas sexualmente pelos próprios pais. E isso existe, é real. Presença de pais indiferentes, omissos. O pai e a mãe estão em casa, mas eles são omissos nas questões de afetividade, de carinho, de dar atenção, de proteger em momentos em que estão sendo agredidos, criticados por um outro irmão, pela mãe. A mãe está criticando, o pai fica calado. A mãe violenta verbalmente, o pai fica calado. O pai violenta verbalmente, emocionalmente, a mãe fica calada. O pai é omisso.
ou a mãe é omissa. Quando acontece isso também tem a orfandade. O sentimento, o espírito de orfandade, ele toma conta da família e oprime a pessoa. Então, no ensino, no dia a dia, quando não é presente companheirismo, uma correção, quando o pai não consegue corrigir, a mãe não consegue corrigir, deixa a criança viver de acordo com o seu próprio pensamento, sentimento, desejo, deixa a criança livre, ela não tem correção, ela não tem limite. O espírito de orfandade também toca essa vida. A falta de palavras de motivação, a falta de estima, a falta de elogio. Isso é sério, né, irmãos? E aqui eu quero mostrar para vocês algo. Nós podemos nos encontrar nisso e muitas vezes produzimos isso na vida da nossa descendência. E hoje eu quero que o Espírito Santo faça aquilo que ele me disse que queria fazer. Que ele tem liberdade em nós. De nos mostrar a nós mesmos. Que gere em nós quebrantamento. Que ele possa nos tocar. Irmãos, a nossa cura e a cura da nossa família vai muito mais além de uma aliança com Jesus. Nós precisamos nos aliançar com Ele, precisamos assumir. Eu vivi isso, quero ser curado disso, preciso ser liberto disso e não quero que a minha geração carregue isso. Nós precisamos disso urgentemente. Nós precisamos disso. O Espírito de Deus clama por isso. Ele clama pela cura das nossas famílias, das nossas vidas. Vivências. Algumas vivências que as crianças têm que também geram um sentimento ou uma consequência de orfandade dentro dela. Crianças nascidas mesmo após a tentativa de aborto. Alguém tenta um aborto, não consegue abortar, a criança nasce, a mãe pode se arrepender, ou o pai, trata com o maior amor, mas a criança ela tem um peso de uma tentativa de assassinato sobre ela. E ela vive com o sentimento de orfandade. Tudo isso tem cura, viu, irmãos? Você pode dar glória a Deus? Eu quero ouvir glória a Deus. Tudo isso tem cura. Glória a Deus. O nosso Jesus veio para nos dar essa cura. Amém? Nós vamos ter cura. Nós, nossa família, nossos amigos, as pessoas que conhecemos, que amamos. A criança, quando ela presencia um favoritismo por um dos filhos. Quando a criança presencia, a criança que mais sofre com isso é a criança que não é favorecida. Mas não se engane, a criança que é favorecida, ela também adoece. Porque ela fica num desejo e numa intensidade na mente de que tem que sempre ser perfeita e agradar aos pais. Isso é cedo também. Mas a criança, que ela não é favorecida, ela sente nos pais, ela sente no pai ou na mãe, que o pai ama mais um, a mãe ama mais um, ele não é tão amado quanto o outro. Isso gera um sentimento e um peso de orfandade intenso. E quando isso acontece, a criança se sente desprotegida, e ela se sente como se não tivesse o pai ou a mãe. Isso é sério, mas tem cura. Crianças que vivenciam prostituição dos pais. Por exemplo, um pai que adultera, uma mãe que adultera, o pai que trai a mãe ou a mãe que trai o pai. Estão juntos, mas isso acontece no lar. Quando isso acontece, quando existe uma troca de parceiros constantes, por exemplo, existe uma separação e a criança tem só o pai, ou tem só a mãe. E ou o pai ou a mãe tem um namorado ou uma namorada, fica por 6 meses com o namorado, no caso, tem uma relação instável, tem vida sexual ativa, a criança presencia isso, aí troca, não está mais com esse, está com o outro, está com o outro. Adultério, imoralidade sexual na vida dos pais gera na criança um peso de orfandade. Ela sente o peso da imoralidade sexual e sente o peso da orfandade quando isso acontece. Quando o pai ou a mãe, ela passa por isso. Quando a criança presencia violência, traição e ou frieza entre os pais. A criança ela não sente a orfandade apenas, irmãos, quando a violência é contra ela. Mas se ela vê, presenciar um pai agredir uma mãe, ou uma mãe agredir um pai, seja verbalmente, seja sexualmente, ou não está casado, mas existe violência esse ato. Verbal, desrespeito dos pais, a criança ela se sente sem pai, sem mãe.
Ela sente como se tivesse pessoas em casa que não são os pais. Preste bem atenção nisso. Ele está se encontrando aqui. Eu já me encontrei tantas coisas aqui. Matrimônio disfuncional. Isso aqui é o que é o matrimônio disfuncional. Um matrimônio fora do que Deus disse que tem que ser. Quando a mulher ela não organiza o lar, é uma função que Deus nos deu. A gente tem esse dom de deixar o lar organizado. A gente tem essa habilidade de ser limpo. Quando a mulher ela não faz isso, ela lá deixa o ambiente da casa desmazelado, desorganizado, não sabe onde se acha meia nem se acha prata. Tudo desorganizado em casa. Isso gera uma orfandade. A criança ela vai ser criada com um tom de revolta. Porque Deus colocou isso já para organizar e a criança se sentir protegida de um lar. Por que eu coloquei Por quê? Pode ser as duas coisas ou só uma. A mulher que domina e lidera as decisões da casa. Ela domina o ambiente, ela domina a casa. É ela que disse sim ou se não em todo o tempo. O homem não tem voz na casa. Quando isso acontece e a mulher ela interrompe a voz do seu esposo no lar, gera um espírito de orfandade na criança. A criança ela é criada com o espírito de orfandade, ele tem mais direito de agir na casa do que o próprio Espírito Santo. A casa pode ser crente, a família pode ser toda serva de Deus, mas se viver assim, o espírito de orfandade ele tem direito de entrar no lar. Quando o homem não lidera, quando o homem não demonstra amor pela esposa, quando o homem não protege a esposa, não protege os filhos, quando o homem se cala diante de problemas. E aí a gente pode resumir assim: quando a mulher é muito ativa e o homem é muito passivo. Quando isso acontece no lar, a criança ela recebe o peso do espírito da orfandade. Passando, né? Crianças que vivenciam essas experiências de orfandade têm a tendência de desenvolverem problemas nestas 4 áreas. Preste bem atenção nisso. Quando o espírito de orfandade ele entra na vida de uma criança por conta dessas coisas que eu te falei ou até outras, o espírito de rebeldia, de engano, de idolatria e de imoralidade, ele vai ter acesso a essa casa. Eita, estamos perdidos. Não, estamos encontrados no Senhor. Ele nos revela a ação das trevas para quebrar a ação das trevas. Na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, onde estivermos. Amém? Eu vou ler para vocês daqui a pouco, Provérbios 30 sobre isso. Versículo 11 e 14 fala um pouco sobre isso. E aí eu coloquei aqui embaixo. As pessoas entram no ciclo de dor, ferida, trauma, criando fortalezas em si mesmas, nos outros e na sua descendência. Isso aqui, irmãos, é a ação do espírito da orfandade que Deus ele quer quebrar. Ele veio para quebrar. Quando lá no Antigo Testamento está escrito, Deus é pai de órfãos, mas ele trabalhou durante muito tempo para trazer o nosso Jesus. Antes de trazer o nosso Jesus, ele disse, e está lá em Malaquias: eis que envia o profeta Elias adiante de vós, e ele vai vir para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A unção do profeta Elias. Eu me pergunto, por que não outro profeta? Por que a unção do profeta Elias? O profeta Elias ele deixou um filho espiritual. E esse filho espiritual ele teve uma unção de Deus dobrada na vida dele. O profeta João Batista chega confrontando a sociedade. Arrependei-vos, preparando o caminho para Jesus. E Jesus veio para sermos adotados e recebermos uma unção dobrada de poder e glória de Deus e retirar todo o poder das trevas sobre nós. E todo esse poder da orfandade deixe de existir sobre as nossas vidas. Amém, amados? Amém? Eu posso prosseguir? Você está bem?
Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Eu trouxe esse texto mais uma vez, antes de prosseguirmos um pouco, para te dizer, Deus fala aí, Ele está falando de órfão, de viúva. Órfão é alguém que perdeu pai e ou mãe. Nós falamos sobre essas características aqui. Viúva é aquela que perdeu o esposo. Então são pessoas que são consideradas sozinhas, desamparadas. Aí Deus diz, eu vou fazer com que o que está só habite em... Vou fazer com que o que está só habite em família. Ele vai nos dar família. E diz que vai libertar aqueles que estão presos em grilhões. Então, hoje no nosso estudo e a palavra, ela vai trazer mais. Já falei isso aqui, vou repetir isso. Gente, eu estou com o slide antigo aqui. Vamos lá. Eu falei com vocês sobre Provérbios 30. O texto está aqui, quiser ler a Bíblia, sabe, mas eu trouxe o texto aqui. Provérbios capítulo 30, verso 11. Antes de passar, deixa eu... Aqui. Olha só, eu coloquei aqui assim, ó. No texto de Provérbios 30, do versículo 11 ao 14, vamos encontrar as características iniciais na vida de pessoas que tiveram experiências como esta de orfandade. Esse texto de Provérbios, irmãos, ele fala sobre a geração, uma geração. E essa geração é uma geração órfã. E traz características. Essas são características iniciais que são geradas. Sentimentos e muitas coisas que são geradas nas pessoas e que foram geradas em muitos de nós. Que nós precisamos ver. A nossa cura, irmãos, vai começar. Essa ministração de hoje, essa palavra de hoje, veio para nós olharmos e vermos. Eu vivi essa característica, eu tive essa vivência de orfandade. A primeira coisa que precisa fazer é reconhecer isso. Eu tive isso na minha vida. Então eu preciso de cura nessa área da minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor preencha isso. E você vai analisar aqui as características. E você vai ver como muitas dessas coisas foram desenvolvidas dentro de nós. E são desenvolvidas por conta desse espírito de orfandade que teve direito a nos tocar, nos oprimir as nossas vidas. Então, eu quero que você fique bem atento aqui. Eu falei com vocês de 4 coisas, né? Provérbios 30, versículo 11 diz assim: há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Mas, a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa é que o pai a abandonou. Falando de uma característica mais intensa, de maior parte no nosso país, a orfandade é muito mais por pais que abandonam e mães que ficam com tanta responsabilidade que elas acabam não sendo aquilo que elas gostariam de ser. Elas ficam arredias, elas ficam agressivas, elas ficam distantes por conta da perda do esposo, do abandono que teve do esposo. É gerado nas mulheres uma revolta. Na maioria. Que nem sempre é assim, mas a maioria. Vimos lá vários outros casos. Mas aqui está falando de duas coisas: rebeldia ativa e rebeldia passiva. Preste muita atenção nisso aqui. A criança, o jovem, o adulto amaldiçoa o pai e não bendiz a mãe. Isso é algo que é gerado dentro do ser humano. É um tipo de rebeldia ativa e passiva. Então, como nós podemos ver isso acontecer? Palavras de maldição, ódio, revolta, ira para com o pai. Isso também pode acontecer para com a mãe, mas a grande maioria das vezes é para com o pai. Reage ativamente contra si mesmo, os pais da sociedade. Então essa revolta, ela começa para com o pai que a abandonou, que não a protegeu, que fez todas aquelas coisas que nós vimos ali no começo. A criança, ela cria uma revolta e o adulto cresce com essa ira dentro dele. Com essa revolta, mesmo que às vezes a gente não veja ou nem ele saiba, mas está guardado ali na
subconsciente da pessoa. Então é uma rebeldia ativa. E ela cria esse ódio, essa ira. E essa ira ela não vai expor apenas para o pai. Ela acaba fazendo com que isso seja exposto para ela mesma. Muitas vezes, irmãos, a criança e a pessoa, ela acha que o pai foi embora porque foi culpa dela. Muitas vezes a criança cria isso. Meu pai fez isso porque eu mereci, porque eu fui ruim, porque eu sou ruim, porque... E o diabo lança essas coisas para que a ira aumente. Isso é muito sério. E isso é uma maneira ativa da rebeldia. Mas existe uma rebeldia passiva. Como é a rebeldia passiva? A pessoa fica com apatia, a pessoa geralmente é ingrata, ela vive em abatimentos constantes, ela tem dificuldade de expressar sentimentos, reage passivamente para consigo mesma, para com os pais, para com a sociedade. Ela se fecha. Porque sofreu tanto, eu quero me proteger de alguma forma. Então ela fica passiva. E isso, dentro da palavra, é considerado uma rebeldia passiva. Porque o que o Senhor quer para nós é que haja uma cura. Mesmo a gente tendo sofrido aquelas coisas, a gente consiga honrar pai e mãe, sem deixá-los nos oprimir mais uma vez. Esse é o processo que eu creio que nós vamos passar nesses dias. Pela palavra de Deus. Amém, amados? Em Provérbios capítulo 30, verso 12, está escrito assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Esse aqui é a ação do espírito de engano. A pessoa sofreu tanto que ela gera dentro dela um sentimento de que está tudo bem. Não, tudo bem. Eu digo que está tudo bem, eu vou sofrer o tempo todo. Eu vou me descabelar, eu vou me matar, eu vou sofrer, eu vou me acabar, porque meu pai não foi meu pai, minha mãe não foi minha mãe. E o que a gente faz? Tudo bem. E é isso que o ser humano faz. Então, pode existir essa fase de rebeldia ativa e passiva. Tem pessoas que não passam pelas 4 fases, pelas essas 4 situações. Tem outras que já passam por todas, ou 2 delas. Cada um de nós, ou cada pessoa pode passar por algo diferente. Mas vem trazendo aqui, que a pessoa se sente como se estivesse bem. Eu estou pura, eu não preciso de nada. Eu estou num ponto que está tudo legal com a minha vida. Eu fiz a minha aliança com Jesus, eu formei uma família, eu tenho um lar, eu vou para a igreja todo domingo, todos os cultos, toda semana, uma vez no mês, sei lá quantas vezes. Eu estou bem, eu estou bem. E isso é um esconder. Nós escondemos a dor que está ali guardada, escondemos a ferida. Passamos algo por cima da ferida e ali nós imaginamos que aquela ferida está boa porque passamos algo ali que não está bom. Procura maneiras para que outros não vejam o seu sofrimento interno. Espiritualiza a ferida, vive e reage como se estivesse bem sem estar. A gente falou sobre isso. Inicia muitas vezes o envolvimento com o mundo. Esse envolvimento com o mundo aqui, irmãos, muitas vezes a pessoa está até na igreja, mas acha natural ser parecido ou fazer coisas que todo mundo lá fora faz. Que as pessoas que não buscaram a Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, como aquele que vai levar para uma glória eterna, para o céu. Pessoas que estão vivendo no mundo achando que não precisam de Deus, e muitas vezes nós imitamos ou vivenciamos essas coisas sem perceber. Começamos a achar natural coisas que não são naturais para Deus e começamos a praticar e levamos para dentro de nossas casas coisas que o Senhor não queria que levássemos. Vamos passar para outra coisa. Nós falamos de que já aqui, irmãos? Rebeldia e engano. Vamos falar de idolatria. O texto de Provérbios 30, verso 13 diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são sempre levantadas. Aí eu trouxe aqui o quê? Por não aceitar que tem essa doença ou este mal, inicia um processo de altivez, de orgulho ou idolatria. O que pensa, o que aceita de si mesmo, passa a ser mais verdade que a palavra de Deus. Não aceita conselhos, não consegue honrar lideranças que passam pela sua própria vida. Tem essa dificuldade, porque
aquela dor está tão grande e ela quer curar aquela dor e ela não sabe como encontrar a cura daquela dor, daquele vazio da paternidade, que ela cria uma defesa, e a defesa dela é criar uma redoma sobre ela, e a redoma sobre ela se transforma em idolatria, porque ela começa a achar que o pensamento dela, a maneira dela é maior que ela. Quando Deus olha isso, Deus vê idólatra. Meu Deus, eu pensava que idólatra só aqueles que estão lá no mundo, imagens. Não, muitos de nós, muitas vezes, estamos na casa de Deus e somos idólatras. Não sabemos. E Ele tem a maior paciência com a gente, esperando a gente sequer lutar para tirar isso de nós. Ele quer tirar isso de nós, porque Ele nos quer livres como filhos. A pessoa começa a tratar os outros como consequência do que recebeu. E começa a virar um ciclo. Um ciclo. E imoralidade. Provérbios 30, verso 14 diz assim: há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Aquele que era o necessitado, aquele que era o aflito, aquele que passou pela orfandade, começa a agir de forma diferente da moral de Deus. E aqui eu não estou falando só de imoralidade sexual, estou falando de imoralidade como um todo. A imoralidade sexual vai entrar aqui. Uma criança que ela não é cuidada por um pai ou por uma mãe, ela está vulnerável. A criança que passa por essas características que nós falamos aqui de orfandade, ela fica vulnerável a uma pessoa de fora, a tocá-la, a abusar dela, a levá-la para a imoralidade sexual. A criança fica vulnerável, o inimigo sabe que quando toca uma criança para ela se envolver com a imoralidade sexual é uma prisão intensa, por uma vida inteira, se ela não se quebrantar e não se prostrar muito diante de Deus. Tem pessoas que passam uma vida inteira na igreja e têm aprisionamentos sexuais na vida sexual, porque acreditam que aquilo virou normal para ela. E não é para o Senhor, e o Senhor está aqui, querendo nos libertar, querendo nos dar um novo tempo, querendo nos dar uma nova fase de vida. Agressividade, domínio, autoritarismo, sentimentos e ação de domínio e controle vem sobre as pessoas. Muitas pessoas dentro da imoralidade, elas querem dominar a casa, dominar o ambiente, dominar os filhos, dominar o esposo, dominar a esposa, dominar os pais. E às vezes não é dominar de uma maneira que só a gente pensa. A gente não consegue muitas vezes dizer um não a um pai e uma mãe, porque ele sofreu de orfandade a vida toda com eles. E a gente tem tanto medo de perdê-los, que quando eles pedem uma coisa para a gente prefere dizer não à esposa, ao esposo, ao pastor, à igreja, ao chamado, ao ministério, do que dizer não ao pai, à mamãe. Porque a gente tem medo. A gente está cheio de medo. E a imoralidade sexual. Eu falei no começo da orfandade de crianças que podem ser abusadas pelos pais, mas tem crianças que não são abusadas sexualmente pelos pais, viveram aquelas outras coisas de orfandade, como eu falei, e aí o espírito de moralidade sexual está ali. E ele vai se aproveitar, porque o aprisionamento nessa área é um aprisionamento intenso, é corpo, alma e espírito. Dá trabalho de libertar, mas dá trabalho. Então o diabo sabe disso, mais do que nós, e ele vai agir nessa área. Se a gente não agir, passa a produzir outras pessoas feridas, filhos, liderados, conhecidos, desconhecidos. Se a gente está nesse ciclo, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente estar encerrando por hoje a parte do estudo. A orfandade, como eu falei para vocês, não está dando para ver. O slide está amarelo. Eu coloquei um quadrado com setas para os 4 lados, irmãos. Aqui está e não está. Você está enxergando aí não, né? Porque está amarelo. Coloquei amarelo e o nosso projetor está amarelado hoje. Tem dia que ele fica assim. E aí tem seta aí, mas não apareceu. O espírito de orfandade, ele vai trazer liberdade para essas 4 coisas, que podem ser espíritos malignos ou simplesmente ações, sentimentos nossos e ações que caracterizam essas coisas. Então nós falamos que a orfandade ela pode causar rebeldia, idolatria, engano e moralidade. E quando chega uma coisa,
Aí chegam as outras. Porque elas estão interligadas. O inimigo ele vai atuar dessa forma. Atingiu a criança da imoralidade sexual, a criança foi abusada, a criança vai criar uma revolta, a criança vai criar idolatria, porque ela vai criar uma defesa para ela mesma, e ela vai viver debaixo do engano, porque ela não vai querer o tempo todo estar reconhecendo que está naquela dor, que está naquele sofrimento, para ela está difícil. Então, tudo isso envolve a pessoa. E, deixa eu clicar aqui. Com todas essas coisas, irmãos, que eu passei para vocês, o Senhor, Ele traz para nós hoje, demonstra para nós que muitos de nós que estamos aqui fomos tocados pelo espírito de orfandade, de alguma maneira. E quando esse espírito de orfandade ele nos toca, só um encontro com Deus paterno para termos cura dessa orfandade. Não basta somente você estar na igreja, congregar e ler a Bíblia. Nós precisamos entrar profundamente na palavra e ter entendimento de como sairmos disso. E é o que nós vamos estudar daqui para frente. Então eu te peço, se esforce em estar junto. Esteja junto pelas nossas vidas. Foram 2 meses e meio, mais ou menos, de muita batalha para chegar aqui hoje com essa palavra para vocês. Muita coisa. Porque nós entramos em guerra, não só com um espírito maligno, nós entramos em guerra com 4 potestades: moralidade, idolatria, engano e rebeldia. Isso vai primeiramente querer atingir quem? A nós mesmos, na nossa casa. Então nós precisamos das intercessões de vocês. E a partir de hoje, ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Aqueles que não estiveram aqui, que são seus amigos, congregam conosco, ou que não congregam, mas para eles. É possível sermos curados dessas coisas. Nós vamos ser curados dessas coisas. E o Senhor vai tirar todos esses sentimentos, todo esse peso que pode ter vindo sobre nós. Porque nós queremos que chegue sobre nós aquilo que está na palavra. Que a bênção do Senhor vai estar até 1000 gerações daqueles que creem, servem e se encontram com Ele. Nós nos encontramos com Ele para quebrarmos maldições que estiveram na nossa família. Pode ter estado nos nossos pais, os nossos pais podem ter tido essas ações para conosco, mas nós liberamos eles no mundo espiritual. Vamos estar orando pelos nossos pais, vamos estar liberando a vida deles. E vamos estar livres de todo o peso de orfandade da nossa vida. Seja o peso da orfandade, seja o peso dessas 4 coisas que falamos aqui. Ou de tantas outras que podem ter vindo em nossas vidas. Você crê? Amém. Aleluia. Eu quero chamar 3 crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando elas para cantar uma música. Eu acho que vou colocar elas aqui, né? Que elas vêm aqui para trás, a gente não consegue ver elas. Venham cá, meus amores. Lucas, Laura e Kekel. Vem, Laura, cantar. Mamãe está aqui na frente. Quer ficar aqui? É porque eu queria que visse vocês. Não sei se você vai conseguir ver os 3. Vem, Laurinha. Ó, mãe, se eu me chamar lá, não vai ver. Ela está olhando assim, ó. Como que diz, vou ou não vou? Não sei se vou, se não vou. Vai passar essa sandália, né? Irmãos, vamos fazer uma oração. Pai, pode ficar de pé? Vamos lá, quem puder ficar de pé. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por aquilo que foi ministrado em nossas vidas. Sei que foi difícil, senti uma batalha intensa aqui durante a palavra para ministrar. Eu sei que muitos passaram para receber. Mas nós oramos, Senhor. Oramos pelas nossas vidas agora. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos libertos do espírito da orfandade, toda a consequência dele. Que possamos crer no teu poder, naquilo que estava na tua palavra dizendo. Que o Senhor, Pai de órfãos, o Senhor liberta, o Senhor cura. É possível essa cura sobre nós, sobre as nossas vidas. Que essa fé seja gerada no coração dos teus filhos, do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepara-nos
para esse novo tempo, Pai. Amém. Vamos ficar animados com as crianças. Se você puder, fique de pé, se alegre com eles. Eu sei que foi difícil, foi uma palavra muito difícil de ouvir hoje, mas